Bom dia, seja bem-vindo a mais um webinar sobre o processo de auscultação de jovens no âmbito da revisão da Política Nacional de Terras e da Lei de Terras. Nesta edição desta série de webinars que arrancou nesta segunda-feira, depois de termos ouvido jovens de Cabo Delgado, jovens de Tete, jovens de Manica e Maputo, vamos hoje ouvir jovens de Niassa e também de Sofala. Aliás, vamos também contar com a contribuição de uma jovem de Maputo. Teremos uma conversa com Faustino Nacera, que é coordenador executivo da Rede de Organizações para o Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em Niassa. Vamos contar também com a participação de Evaristo Lucas, faz parte do CDD Juventude em Niassa, Elvira Domingos, que é a coordenadora da Associação Rede de Raparigas em Ação, Orera em Niassa. Vamos ainda contar com a intervenção de Naira Cardoso, oficial de coordenação e advocacia na Associação AMPDC em Sofala. Carlos Rafael Chitevi é representante da Orama em Sofala. Vamos ainda contar com a contribuição de Josias Sixpence, que é coordenador provincial do Parlamento Juvenil em Sofala. E como já fazia referência, vamos ter uma contribuição de Maputo, de Cândida Movale, que é psicóloga e também é ativista social. Aliás, estamos também a transmitir para as nossas páginas nas redes sociais, no Facebook, CDD Moçambique, CDD Youth Online TV, e os nossos internautas claramente que vão poder participar desta conversa, deixando ficar comentários e também perguntas. Parece que já temos a Cândida Movale do outro lado. Cândida, bom dia, obrigada por teres aceito o nosso convite e bem-vinda. Produção, conseguimos ter aqui o contacto com Cândida Movale. Cândida Movale é ativista social. Sim, bom dia, Cândida, como está? Bom dia, Cândida, espero que esteja bem. Qual é a tua contribuição em relação aos principais problemas da juventude quando o assunto é terra? Seja porque a juventude depara com bastante problemas. Eu acho que não conseguem me ouvir perfeitamente. Vejo uma mensagem de reclamação. Conseguimos ouvir. Magda, conseguem me ouvir? Sim, conseguimos ouvir. Alô? Ok, porque vi uma mensagem alguém a reclamar. Sim, não só a juventude, mas um pouco por toda a população moçambicana. Ótimo. Não só a juventude, mas um pouco por todas as esferas da população moçambicana depara com sérios problemas no que concerne a terra no nosso país. Temos uma lei atual que foi prolongada ou está em vigor desde 1997, a nossa lei de terra. E essa lei prevê o seguinte, que o Estado moçambicano é o proprietário da terra e outros recursos naturais. Que todos os moçambicanos têm direito à sua terra. E também os direitos adquiridos por família e comunidade são protegidos por lei. Só que o que acontece em todos os moçambicanos têm direito à terra, é muito difícil tu teres acesso a essa terra. É um processo para tu teres doado do seu próprio local, é um processo para tu... Disse também que a terra é gratuita, a terra não se vende, é crime vender a terra. Porém, sabemos que existe muita venda de terra, um pouco por todo o país, é um negócio que é muito rentável e muita gente vende a terra. Segundo, é uma propriedade até as pessoas, principalmente agora com os megas projetos, recursos minerais, é reassentada. Etnias de locais onde tiveram seus antepassados, onde tiveram suas culturas, onde tiveram toda uma vida. E chega alguém vindo de não sei aonde e diz que não, nesse local tem minas, nesse
esse local tem recursos naturais, nós vamos ter que vos remover para podermos explorar esses recursos. E a pessoa não quer ter percentagem, nem sabe, nem usufrui que é na sua terra, porque ele vivia aí. É uma terra onde ele nasceu, viu-se crescer e nunca pensou que existia recursos minerais ou recursos naturais. E disse que quando existe segundo a lei de 1997, quando prevê-se que existe uma entidade internacional, uma empresa que quer explorar a terra, que haja explotação comunitária. O que acontece é que nessa explotação comunitária levam pessoas influentes, pessoas que já vão julgar ou vão falar a favor dessas empresas. Muitos deles são... A corrupção está patente no de assuntos de terra, para tu obteres doado, por vezes tens que corromper o pessoal do município, tens que corromper a entidade legal favorável para poder ser doado, até piora. Isso é bastante limitante. Agora vejamos, um jovem recém-formado, muito dele desempregado, que não tem um mínimo para sobreviver, ele ainda está a tentar criar a vida, então está no seu primeiro emprego, um salário que não é tão chuchudo assim, e ele quer a terra. Olha, temos que fazer uma distinção entre a política de terra e a política de habitação. Embora em algum momento elas se unam, são coisas totalmente diferentes. A terra é uma coisa, a habitação é outra, mas nós precisamos de terra para poder habitar, porque não existe plano habitação massivo para poder construir casas para dar aos jovens. Tem uma ideia solta por aí, mas o jovem sempre acaba recorrendo a comprar um terreno, começar a construir. Então, o jovem quer recém-formado, o primeiro emprego, a receber um salário estável, entre aspas, de um licenciado, e ele quer a terra. O que ele faz? Ele recorre à sua compra, porque se ele meter um documento no seu município, um requerimento a solicitar a terra, o mesmo é negado ou nunca mais respondido. E a rapidez, em ter a sua própria habitação, em ter as suas próprias coisas, começar a construir o seu próprio patrimônio, e torna-se bastante limitante. Isso não só na capital, mas um pouco por notícias. O acesso a uma terra de forma livre, usando do seu direito, como um moçambicano tem direito ao acesso à terra, é bastante limitante. Agora, eu penso o seguinte, que essa nova revisão da lei, que a lei prevê, possam ter 3 pontos básicos que devam ser observados. Primeiro, essa lei deve fazer com que salvaguarde-se os interesses da comunidade, da população, das mulheres e dos jovens. Em momento algum, a questão de se surgir um megaprojeto, sabemos que aqui há recursos, eu devo ficar lesada ou devo me assentar num cubículo. Às vezes constroem sim casas melhoradas, mas às vezes não é suficiente para mim, eu preciso fazer mais chamba, etc. Então, deve salvaguardar os interesses da comunidade. Segundo, deve reduzir o risco de conflitos, porque existem muitos conflitos de terra no nosso país. Por vezes, até as pessoas acabam construindo casas, deixam o primeiro andar, mas quando diz que a terra não é dele, vão lá e destroem a casa. Nós estamos a ver aqui em Mapulene, aqui na cidade de Maputo, que são terrenos que foram ocupados. Produção, temos capacidades para continuar aqui com esta intervenção bastante rica da Cândida Moval, ou vamos ter que interromper? Cândida, consegue nos ouvir? Cândida Moval? E tudo incorruptível, ou então minimizar os riscos da corrupção, e se porventura ocorrer a corrupção, que a sanção seja de forma
como você seja de forma evidente, seja incidente, de modo a que as pessoas sejam de fato punidas pela corrupção em volta de terra. Obrigada. Muito obrigada, Cândida Moval. Obviamente que ao longo da nossa conversa aqui, se tiver disponibilidade, vai poder voltar a interagir conosco, também para deixar ficar aquilo que são as propostas que tens em relação a como devemos ou podemos usar, portanto, a terra, ok? Vai sim, já deixou aqui 2 propostas, mas entretanto vai poder voltar para deixar outras propostas, se assim nós conseguirmos voltar a entrar em contacto. Produção, com quem podemos falar neste momento? Fazemos a viagem para Niassa ou vamos a Sofala? Certo, ainda bem que estão todos já bem ligados para esta reflexão. Gostava mesmo de ouvir a sensibilização de Faustino Nacera, que é a coordenadora executiva da Rede de Organizações para o Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em Niassa. Faustino, qual é o teu ponto de vista em relação a esta reflexão? Quais são os problemas que os jovens em Niassa têm enfrentado quando o assunto é terra? Faustino, vamos pedir para ligar o áudio, não conseguimos ouvir? Já. Já está, muito obrigada. Obrigado. Bom, do princípio agradecer pela palavra. Não sei se está a me ouvir perfeitamente. Perfeitamente. Obrigado. Bom, no princípio eu gostaria, de uma ou de outra forma, de acordo com a nossa realidade, a nossa experiência aqui na província do Niassa, particularmente para as associações juvenis ou jovens que estão mais ligados à gestão ambiental dos recursos naturais, entrar na reflexão, primeiro reconhecendo que na parte mesmo em relação à juventude temos algumas oportunidades, sim, de acordo com alguns dispositivos legais, que é o caso da Carta Africana da Juventude, a própria nossa Constituição da República também nos facilita algumas oportunidades para os jovens, que é o caso da livre adesão a associações. Temos algumas instituições estatais que também surpreendem essa parte da juventude, que é o caso da Secretaria do Estado. E temos a Política Nacional da Juventude e o seu Plano de Ação 2020-2024. Essas são as oportunidades que nós não podemos negar, mas também dá para reconhecer que os jovens na província do Niassa têm algumas expectativas quando se trata do assunto de terra, este recurso terra. Então, uma das expectativas é qual? É a situação da habitação. O jovem, em relação à terra, tem aquela expectativa de uma ou outra forma, um dia qualquer, ter uma habitação condigna, ter a oportunidade de ter uma casa. Também tem uma expectativa de ter uma produção, né? Desenvolver algumas atividades de produção na área agrária, para comercialização, exploração mineira, todas estas que vêm através do gozo da terra. Mas também tem outra expectativa que nós não podemos negar aqui, que é a questão dos megaprojetos. Quando vêm para explorar os nossos recursos ligados à terra, os jovens têm aquela situação de que, de uma ou outra forma, através disso, nós teremos um emprego ou a nossa vida pode vir a melhorar. Então, não dá a reconhecer isso, mas dentro disso também tem alguns obstáculos. E um dos obstáculos que nós estamos a encontrar aqui é a questão da falta de transparência e prestação de contas aos programas que estão ligados do uso e aproveitamento de terra. E dentro desses programas, identificar-se qual é a oportunidade que os jovens têm. Então, a título de exemplo em relação a isto, nós temos nos deparado várias vezes com explorações mineiras. Então, de acordo com a expectativa dos jovens, tem aquela situação que, de uma ou outra forma, com a exploração mineira, nós teremos a redução da... Aliás, podem solicitar a mão de obra, em que pode vir a melhorar a questão do desemprego. E nessas situações, quando as instituições governamentais não têm esta cultura de prestação de contas, transparência desses programas ou responsabilidade social dessas grandes empresas, este constitui, na verdade,
um problema da expectativa que existe entre os jovens, né? A expectativa que os jovens tinham em relação à terra acaba diminuindo. Também a expectativa dos jovens em relação à terra acaba diminuindo na medida em que, de uma ou de outra forma, na aquisição do doate, precisa de passar em alguns procedimentos muito complicados. Eu agradeço muito a explanação da Cândida, na qual ele mostrou que o jovem recém-formado, desempregado, com salário baixo, na verdade é muito complicado um jovem que acaba de sair da carteira e depois de encontrar uma série de requisitos em que para ter acesso à terra precisa de passar a legalização do doate. Então, além de doate, deve pagar, se for uma construção, deve pagar a licença. Essa situação de licença de construção, licença de exploração, licença mineira, acaba de uma ou de outra forma minando também, criando, baixando o nível das expectativas de jovens em relação ao recurso terra na província do Niassa. Bom, as outras coisas é essa situação que eu acabei de mostrar, que às vezes o jovem tem aquela situação de dizer a partir da agricultura eu posso melhorar a minha vida, mas quando pede um espaço considerável para a comercialização agrária, chega esse tempo em que encontra uma série de requisitos ligados à licença de exploração, a patente de terra, este documento, depois deve ir ao Ministério para receber a resposta. Então, este procedimento burocrático aqui, de uma ou de outra forma, também reduz muito as expectativas de jovens em relação ao acesso de terra. Então, através desses problemas aqui, que eu acabei de mencionando, acabamos de uma ou de outra forma, de forma subjetiva podemos dizer que não temos não temos provas, mas acabamos mostrando que podemos assumir nós que o acesso à terra na província do Niassa para o jovem está um pouco difícil, por causa dessas coisas que, de uma ou de outra forma, nós estamos a ver aqui. Agora, uma das estratégias de saída, que isso, de uma ou de outra forma, poderia nos facilitar, eu gostaria de propor o seguinte, que as instituições governamentais, já se tanto as instituições públicas e privadas, tivessem a oportunidade de terem, nos seus programas, terem aquele princípio de transparência e prestação de contas, para nós sabermos o quanto a terra está sendo explorada, o quanto essa terra que está sendo explorada está a beneficiar aos jovens, qual a possibilidade, aliás, qual é o nível da mão de obra que está lá, que o nível de representação, a maior amostra é dos jovens. Nós precisamos dessa informação, mas isso não acontece. Então, não acontecendo, assumimos que o acesso à terra para os jovens, de uma ou outra forma, é um pouco baixo. E a outra situação é a inserção. Gostaríamos que, de uma ou outra forma, houvesse essa possibilidade de inserção e redução de impostos para os projetos que estão ligados mais à habitação, ou produção agrária, ou mesmo na mineração para os jovens com baixa renda. Por quê? Conforme a Cândida mostrou aqui, que o jovem acaba de sair da carteira, é um recém-graduado, depois é desempregado, tem salário, ou se tem emprego, tem salário magro. Agora, com esses condicionalismos aqui, se o jovem quer ter um novo emprego, aliás, um empreendimento econômico, e encontra umas taxas muito elevadas assim para o licenciamento da sua atividade, acaba de uma ou de outra forma impedindo, e assumimos que também o acesso de terra para jovens, de uma ou de outra forma, já torna um problema. Então pedimos, aliás, o normal, com essa revisão da lei de terra atual, preparasse essa inserção de impostos aqui. Agora, a terceira minha contribuição em relação a isso é que, de uma ou de outra forma, também houvesse abertura e inclusão dos jovens nos espaços de tomada de decisão. Não é muito importante, mas é melhor mesmo que, de uma ou de outra forma, nos conselhos consultivos houvesse mesmo um programa bem claro que mostra que, nos conselhos consultivos a percentagem de jovens deve ser tanto. Na presidência aberta para participar, a percentagem de jovens pelo menos deve ser tanto. Nos comitês comunitários também, para participar, para a formação do comitê comunitário, a percentagem de jovens deve ser tanto, assim como acontece questões de gênero. Colegas, questões de gênero está bem claro. Há de ouvir, por exemplo, essa nova revisão da lei da Política Nacional de Terra mostra claramente que o inquérito diário das 5 pessoas inquiridas ao nível aliás, diariamente, 3 pessoas devem ser mulheres. Isso já está claro, os números falam por si. Mas vamos lá ver quando são programas de jovem, no sentido desse programa de jovem, não aparece um número claro que mostra que esta parte é para beneficiar o jovem ou esta parte é para, sei lá, para outro grupo, algo. Não está bem claro.
quer dizer, a situação de jovem é só vista como se fosse, nós diríamos que é algo transversal, né? Algo transversal em que as metas mesmo são questionáveis. Então, acredito eu que, todos que estamos aqui já tivemos a oportunidade de vermos o plano de ação 2020-2024 da Política Nacional da Juventude. Acredito que não tem, é diferente, esse plano de ação é diferente com os programas ligados à questão de gênero. Quando são questão de mulher, o assunto é sério mesmo, é tantas mulheres, ponto final. Este é o programa de mulher e a meta é esta. Mas quando é jovem, este grupo-alvo não tem números e não tem meta, não tem programa, é difícil. Ouvir dizer que esse programa aqui é para beneficiarmos simplesmente jovens ou jovens empreendedores, não. Mas se mulher, está bem claro, o grupo-alvo é mulher. Então, acreditamos que se houvesse também a mudança dessa mentalidade ou nos nossos planos, nos planos da governação, mesmo das instituições não governamentais, instituições privadas, tivéssemos essa oportunidade de fazer isto, eu acredito que esse grupo-alvo não se sentiria tão excluído, assim como nós dizemos, né? E ao que estamos a ter aquela situação, assumimos que não há acesso. Então, a outra parte não mais importante, se formos a ver, não sei se estão a me ouvir perfeitamente, colegas. Ouvir, fica à vontade. Obrigado. Se nós formos a ver o que originou mais na revisão dessa política nacional de terra foi a conferência promovida pela Faculdade do Direito da UEM, o Centro de Formação Jurídica e Judicial e as organizações da sociedade civil, com o apoio da FAO. Tiveram aquela conferência, viram que sim, reconheceram que na área de terra devemos validar as normas costumeiras. Aquilo foi muito bom. Eles reconheceram a maior atenção aos direitos da mulher em relação ao DUAT, ao direito de uso e aproveitamento de terra. Reconheceram também a transmissibilidade como algo legal. Então, se nós formos a ver aqui, eles reconheceram a maior atenção aos direitos da mulher no DUAT, no direito de uso e aproveitamento da terra. Então, se eles particularizaram assim o grupo-alvo mulher, por que também não poderiam particularizar a questão do custo de jovens? Então, esta é uma das coisas que, de uma ou de outra forma, nós, com a experiência que nós temos aqui, praticamente a RODS é uma coligação de associações para o ambiente e desenvolvimento sustentável. Ao nível do município de Lixinga, temos 3 associações juvenis, que é o caso da Jocoma, ao Sancom e ao Judan. Todas essas são lideradas, e a IPADEC são 4 praticamente lideradas por jovens. As 3 estão mais ligadas à área ambiental e a única IPADEC é que está mais ligada à área de terra. Então nós temos nos deparado nos nossos encontros trimestrais e mensais nessas situações. O resultado do nosso trabalho acaba de uma ou outra forma caindo nessa mesma situação e acabamos vendo que a resposta, não porque não tem, a resposta tem tido muito baixa em relação às expectativas dos jovens. Não porque não há. Então, por enquanto, eu gostaria de uma ou outra forma agradecer pela oportunidade que fui dado. Nós é que agradecemos, Faustino Nacera, por esta grande explanação e por teres, de certa forma, representado a NIASA como deve ser, com estes pontos que com certeza nós tomamos em consideração e apontamos. Certamente que vais ter a oportunidade ao longo deste diálogo de voltar a interagir conosco. Vamos agora ouvir Evaristo Lucas, já se encontra posicionado, produção. Podemos ter este contacto, a intervenção de Evaristo Lucas. Evaristo Lucas faz parte do CDD Juventude em NIASA, portanto, um dos nossos representantes em NIASA. O colega Sérgio deste lado diz que não, parece que ainda não podemos entrar em contacto, mas eu acho que podemos também fazer esta conversa ao celular. A produção, podemos tentar ver como é que inserimos o Evaristo Lucas através de uma chamada, não é? Para esta reflexão também de NIASA. Acho que podemos inserir o Evaristo Lucas através de uma chamada. Enquanto isso, vamos ouvir também o ponto de vista de Elvira Domingos, que é a coordenadora da Associação Rede de Raparigas em Ação Orera em NIASA. Elvira, bem-vinda. Obrigada por teres aceito o nosso convite. Elvira Domingos.
Qual é o teu posicionamento? Qual é o teu ponto de vista em relação a esta reflexão? Quais são os principais problemas que os jovens, que as raparigas, que as mulheres têm enfrentado em Niassa quando o assunto é terra? Qual é o teu ponto de vista? Uma vez mais, seja bem-vinda. Obrigada, Magna. Perfeitamente? Conseguimos ouvir. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Vamos pedir para falar um pouco mais alto, por favor. Produção, podemos ver o que é que está a acontecer? Podemos ouvir? Podes falar um pouco mais alto, Elvira Domingos? Tá certo. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao CDD pela oportunidade e dizer que quando recebi o convite já nem sabia o que dizer, porque para mim é um pouco difícil falar desta questão de ter pela sua complexidade. Mas também é necessário falar porque existem questões que não são claras, tanto na lei como na política em si, quando se fala de terra. Por exemplo, se a lei diz que a terra não está à venda e é propriedade do Estado, eu não consigo perceber do que exatamente está a se referir, porque diariamente nós assistimos aqui, sobretudo na zona urbana, as porções de terra sendo vendidas a preços, digamos, proibitivos para a juventude. Mesmo os jovens que têm acesso a esta terra devem ter consigo valores muito elevados para poder ter um espaço. Então, é um pouco complicado falar disso. E a outra questão é que uma das principais maiores causas de conflitos de terra em Niassa é a questão de um espaço ou de um terreno ser vendido a 2 ou 3 pessoas. E estas pessoas compram estes terrenos, estes espaços, com conhecimento das autoridades comunitárias, o que significa que existe uma corrente de corrupção nesta questão de terra que dizem ser propriedade do Estado. Agora, eu me pergunto, quem é esse Estado? Porque um dos maiores desafios que os jovens têm enfrentado na atualidade é de conseguir espaço numa zona de expansão. E, aliás, são espaços concorridos atualmente, mas em contrapartida, quando vais para uma zona de expansão, tentar conseguir um espaço, podes ouvir que este espaço tem dono, este espaço é da família X, este espaço é da família Y, plano, sincrano. Por lá, e aí já vem a dúvida, porque tu não. Porque depois tu não terás esse espaço a custo zero. Claro que tens que entrar com o dono, o proprietário da terra para poder negociar, que em algum momento irá te lançar preços muito grandes, preços muito, né? Então, será que esse fulano, será que essa família que detém esta porção de terra, será que é esse o Estado? Quem são estas famílias detentoras de grandes porções de terra e vendem ela sob olhar das autoridades competentes? Estamos a dizer que diariamente as pessoas estão a vender terra que dizem ser sua propriedade. Onde é que conseguiram esta terra? E não é um pequeno espaço de terra. Estou a falar aqui de grandes porções de terra, principalmente aqui em Lisboa. Estou a falar das expansões, por exemplo, nas zonas de expansão, onde todos os espaços têm donos. O que são esses donos? Estão todos os dias a vender estes espaços a preços altíssimos. Estou a falar aqui de um preço que varia entre 80 e 200 mil meticais. E em algum momento eu, como jovem, eu fico triste. E fico triste porque às vezes, porque nós sabemos que Niassa é a província mais extensa do país e em contrapartida é a menos habitada, mas com jovens diariamente à procura de um espaço para habitar. Além de habitar, também procurar espaço para promover a agricultura, negócios, que vai por aí. Mas é extremamente difícil conseguir um espaço numa província em que é a mais extensa do país, em que também é a menos habitada a nível nacional. Eu já assisti, já foram distribuídas
espaços para as jovens já foram distribuídos, mas com um certo privilégio para alguns. Né? Quer dizer que aqueles jovens na distribuição de terrenos têm mais privilégio aqueles jovens que fazem parte de uma certa organização. Eu pessoalmente já assisti, em Lixinga particularmente, já assisti distribuição por 2 vezes, distribuição de terra, em que jovens que são membros da OJM, jovens que são membros do CPJ, tiveram mais privilégio em ter acesso a essas terras do que qualquer outro jovem que não faz parte dessas organizações. Entende? Né? Então, é um pouco complicado. E algumas das vezes então, eu acho que é importante fazer uma consulta ou uma análise profunda sobre esta questão de terra, né? Olhando para todas as vertentes, eu formo aqui das vertentes urbanas e rurais. E é importante que neste processo, principalmente neste processo de revisão da política nacional de terra, a juventude tenha espaço de dizer o que pensa, porque a habitação é uma questão prioritária para a juventude. É importante que se faça a divulgação de mecanismos para que os jovens possam requerer para ter uma porção de terra e avançar com os seus sonhos. Seja ela para construção, ou seja ela para qualquer atividade, por exemplo, atividades agrícolas ou outro tipo de atividade. E eu sei que existem critérios de adesão destes espaços. E estes critérios devem ser divulgados, porque tem pessoas que não têm conhecimento, não têm acesso a estes critérios para poder obter estas terras. É isto que nós assistimos diariamente. Terras, espaços sendo vendidos por preços altíssimos. É esta contribuição que eu queria deixar aqui, Magda. Muito obrigada. Elvira, foi um prazer enorme receber-te, portanto, contar com estes ricos comentários da tua parte. Queremos agradecer bastante por teres aceito o nosso convite e também pela tua contribuição. Muito obrigada e até breve. Pois, muito obrigada, Elvira Domingos, ela é coordenadora da Associação Rede de Raparigas em Ação, Orera, NIASA, e agradecemos uma vez mais por esta contribuição. Muito obrigada. Agora sim, parece que podemos ouvir a intervenção de Evaristo Lucas, ele faz parte do CDD Juventude NIASA. Evaristo, qual é o teu contributo, qual é o teu ponto de vista? Uma vez mais, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, vamos pedir aqui para ligar o vídeo, a produção pede para que ligues o vídeo. Consegues, Evaristo? Sim. Certo. Agora sim, acho que podemos avançar. Qual é o teu ponto de vista? E tens também que te posicionar melhor diante da câmera, consegues? Não conseguimos ver a câmera exatamente. Agora está perfeito. Muito obrigada. Evaristo, está perfeito. Muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Qual é o teu ponto de vista? Qual é a tua contribuição em relação a esta reflexão que estamos aqui a ter? Bom dia, mais uma vez. Obrigado pela oportunidade e saudar a todos que estão neste momento a acompanhar. Bom, se calhar não poderia aqui desenvolver muito, porque os meus colegas já tocaram os assuntos, se calhar que estamos aqui nesse exato momento a viver, e porque estamos a viver a realidade juntos cá, deixamos ficar, mas gostava de deixar algum comentário ligado à questão de acesso às terras. Dizer que Niassa é uma província vasta, mas também menos habitada. Na minha opinião, existe sim acesso aos terrenos. Os jovens têm acesso aos terrenos. Isso não posso aqui negar. Mas o problema é em termos de legalização dos próprios terrenos. Okay? Me refiro aqui do caso do doate. O doate, para o jovem conseguir adquirir um doate,
é que lhe custa mais caro, não é? Até acaba excedendo aquilo que é o valor esperado do próprio doate, não é? O jovem gasta mais para aquilo que é a legalização, porque existe muita burocracia nesse processo, não é? Então, é ali onde os jovens têm dificuldades. É possível sim conseguir um terreno, mas como é que posso legitimar o terreno de modo a garantir que o espaço é meu? Porque plataformas para o acesso a terras existem, não é? Existem. Além do CDD, eu também sou o presidente de uma associação que lida com questões culturais, que é mesmo a questão de teatro. Então, a mesma associação é membro do CPJ. E o CPJ é uma plataforma que os jovens conseguem adquirir um espaço, não é? Conseguem adquirir mais. A questão é ali como legalizar o espaço. Como é que eu posso conseguir um doate? Então, existe muito processo aqui durante a caminhada e acabamos perdendo o espaço. Porque no final das contas, havemos de constatar que o mesmo espaço já foi legalizado por outra pessoa, mas estava aqui na primeira fase a dizer que o espaço é meu. No final das contas, vai se perceber que o espaço é de 3, 4 pessoas. Então, o jovem, por não conseguir aquilo que é o doate, acaba perdendo no final o próprio espaço. Né? Então, é um processo que deve ser analisado. Quero acreditar que vai se melhorar qualquer coisa enquanto estiver a se trabalhar nesse sentido de melhorar aquilo que for a comunicação, porque de um lado pode ser a falta de comunicação entre a plataforma de acesso a terras com o próprio jovem, no sentido de ultrapassar a questão do doate, não é? Que é muito pertinente para o acesso a terras. Depois que acessar-se a terras, seria um processo também de curto prazo, que poderão facilitar o próprio doate, não é? Tem terras, está aqui doate, assim a questão estaria ultrapassada, porque ninguém viria aqui uma segunda, terceira pessoa dizer que o espaço também é dele, porque a partir do momento que já acessou a terra, já foi legalizado, então ali estaria tudo seguro e não haveria essas questões burocráticas que estão aqui vividas. Então, é um processo, estamos mesmo a sofrer, mas pronto, já aguentando, não é? Mas com esperança de um dia ultrapassar essa questão. É mesmo esse comentário que, por enquanto, eu gostaria de deixar. Obrigado. Obrigada, Evaristo Lucas, que faz parte aqui do CDD Juventude Niassa, é um dos membros do CDD Juventude Niassa e queremos agradecer bastante pela contribuição. Oportunamente vais poder voltar para deixar ficar últimas considerações. E agora sim, produção, podemos fazer uma viagem até Sofala e desta vez para conversar com Naira Cardoso, que é oficial de coordenação e advocacia numa associação, na associação AMPDC, portanto em Sofala, como já fazia referência. Naira Cardoso, é um prazer enorme recebê-la aqui no CDD, particularmente para esta discussão com os jovens, não é? Naira, primeiro gostava aqui que falasses um pouco desta associação da qual fazes parte e és oficial de coordenação e advocacia. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Naira Cardoso, como bem disse, sou oficial de coordenação e advocacia da MPDC. A MPDC é uma associação de mulheres para a promoção do desenvolvimento comunitário, em que atualmente atua na área de gênero, recursos naturais, gestão de recursos naturais, advocacia dos direitos humanos. Indo mesmo para a questão de quais são os principais problemas que principalmente jovens mulheres têm enfrentado quando o assunto é terra. Temos que citar dois, que os outros colegas de Niassa já bem citaram, mas eu vou refrisar. São dois, que o primeiro é o assunto do doate
direito de uso e aproveitamento de terras, que é um processo, para além de ser muito caro, é um processo burocrático, onde exige muitos requisitos que um jovem normal da nossa sociedade não tem capacidades nem financeiras para poder adquiri-lo. E as mulheres em si, no seio da comunidade, também têm enfrentado dificuldades de ter este direito, o doado. Por quê? A lei é muito bem explícita, apesar de agora estarmos num processo da revisão, mas a lei já vem muito bem bonita, explícita, que qualquer um cidadão tem o direito de ter o doado. Mas na prática, na execução, é super diferente. Se formos a ver, nas comunidades onde a MPDC atua, que estamos a dizer Buzi, Chibabava, a mulher tem sérias dificuldades de ter esse doado. Por quê? Porque no seio da comunidade a comunidade ainda tem um pensamento caricato que só um homem tem o direito de ter o doado, que só o chefe da família pode ter este mesmo doado. E quando uma mulher vai para tratar o doado, sempre é impedida, sempre é argumentada: onde é que está o seu marido? Onde é que está o documento do seu marido? E esta mulher sente-se inferior para poder ter esse mesmo documento. Outro assunto que levanta muito debate e que também tem tido muitos assuntos é a consulta comunitária. Porque o investidor, alguém da comunidade, um jovem, se quer alguma terra na comunidade, é difícil de ter. Um investidor estrangeiro, se quiser explorar o recurso, ele tem com mais facilidade. Porque primeiro tem os recursos, tem possibilidade de pagar o doado e tem os trâmites todos facilitados. Mas um nacional, um jovem, já tem um processo mais amoroso. E quando este investidor vai para as nossas comunidades e tem um recurso para explorar e quer adquirir a terra, é fácil ter. E o processo que está em causa é a consulta comunitária inclusiva. As mulheres, as lideranças comunitárias dizem que não acontece. Apenas o investidor negocia com quem é de direito, tem a terra, não tem uma ata já esclarecida o que a comunidade vai ter em troca, quais são os benefícios, e o processo para por aí. A comunidade, os jovens, as mulheres saindo prejudicados nessa toda a história. Então, outro processo muito complicado é a consulta consultiva inclusiva. As mulheres, muitas das vezes, podem até participar, mas participam apenas para fazer faixa, para bater palmas. Vamos falar agora do processo da revisão política nacional de terras. Será que esse processo está a ser realmente inclusivo? Está a ser realmente abrangente? Será que as nossas comunidades têm noção que esse processo está a decorrer a nível nacional e querem participar? Os nossos meios de comunicação estão a divulgar como deve ser? A MPDC, nas comunidades onde atua, tem a possibilidade já de divulgar na rádio, para os OCBs, para as pessoas influentes poderem dar o seu contributo. Mas nas outras comunidades onde não podemos ou não temos acesso, nas outras províncias, será que esse processo está a ser realmente divulgado? Fica aí a questão, se o processo está a ser transparente. E é uma preocupação. Como as mulheres, como os jovens, nós temos o privilégio do CDD, já agora parabenizar pela essa iniciativa de colher as nossas sensibilidades. Mas tem muitos jovens, tem a comunidade que é a que mais sofre com o assunto ligado à terra. Como podemos ter uma escutação realmente inclusiva, colhendo todas as sensibilidades? Nós hoje estamos a ter um webinar, mas muitos deles não têm esse espaço para poder falar. Então, ainda é uma preocupação ter a revisão política nacional de forma inclusiva e abrangente a todos os níveis. Hoje, a MPDC está a promover
está a procurar promover, espalhar spots radiofônicos para espalhar a informação da Visão Política Nacional de Terras para mais plataformas de gestão de recursos naturais, para mais jovens, mulheres poderem participar de forma ativa. Mas não garantimos que isso também vai acontecer em outras comunidades. Já vai aqui um apelo para os outros colegas que estão em outras comunidades, nas outras províncias, que façamos o mesmo, para podermos ter, para garantirmos que esse processo realmente acautele todas as nossas preocupações. Então, eu acho que era tudo. Se surgir alguma pergunta também, estou disponível para poder acautelar. Naira Cardoso, muito obrigada. Nós é que agradecemos, anotamos todos os pontos aqui por ti ditos, agradecemos bastante e tenho a certeza que as mulheres de Sofala hoje foram muito e bem representadas. Aliás, as mulheres do país inteiro. Muito obrigada pela contribuição e até breve. Exato, e assim foi esta grande intervenção de Naira Cardoso, ela que é oficial de coordenação e advocacia na Associação AMPDC em Sofala. Muito obrigada uma vez mais pela grande contribuição, Naira Cardoso. Produção, podemos agora ouvir a sensibilidade de Carlos Rafael Chiteve, ele que é representante da Orama em Sofala. Carlos Rafael Chiteve já está posicionado. Muito obrigada por teres aceito aqui o nosso convite. Antes mesmo de deixar chegar aqui a tua contribuição, eu gostava que, em linhas gerais, de forma objetiva, elucidasses aqui os nossos internautas em relação àquilo que é esta organização Orama. Muito bom dia. Primeiro quero dar parabéns a essa iniciativa e ao mesmo tempo agradecer a oportunidade que eu tenho de estar aqui. E primeiro destacar, eu não sou representante da ORAMI, existe o representante, apenas sou um dos colaboradores. E se calhar estou aqui por causa da minha faixa etária, que ainda já estou na transição de jovem para adulto. Dizer que a ORAMI é uma organização nacional com as sedes de Maputo e tem suas delegações ao nível das províncias, e nós aqui estamos na delegação da província de Sofala e atuamos em todos os distritos da província, tanto como aqui na cidade da Beira. A nossa sede é cá na Beira, nesse momento estou na Beira. Como vem esse traje que eu tenho aqui também, tive que deixar uma reunião de escutação. Estou aqui na direção provincial de Terra, onde estamos a fazer a escutação aos funcionários dessa direção no âmbito da revisão da Política Nacional de Terra. Então, quanto à questão que é colocada, tem dois cenários, sobretudo as dificuldades que os jovens atravessam na aquisição de doate no meio urbano e tanto no meio rural. Vou começar do meio urbano, concretamente aqui na Beira, onde até hoje o urbano é gerido pelo município. E nesses últimos tempos, o que acontece é que está-se a implementar os instrumentos de ordenamento do território. Neste caso, a urbanização. Aqui na Beira tem um outro nome chamado Master Plan. Então, a implementação disso leva com que há muitas áreas que eram usadas pelas comunidades ao nível da cidade da Beira ou nas zonas suburbanas. Tinha áreas onde praticavam a agricultura, alimentavam seus filhos, fazia com que os jovens tivessem alguma coisa para dar continuidade aos estudos, mas nos últimos tempos essas áreas foram parceladas. Então, esse processo de parcelamento muitas das vezes é um processo muito conflituoso. É conflituoso porque não são seguidas aquelas regras que são estabelecidas, sobretudo a questão de inquérito, a questão de envolver toda a comunidade nesse processo de parcelamento e ceder uma parte da área para os habitantes, aqueles que ocupavam a área pela ocupação de boa-fé, pode ser por habitação ou pode ser mesmo para o cultivo dessas áreas para a produção agrícola. Então,
as pessoas são levadas às terras, não são consultadas, porque o regulamento dos urbanos propõe que haja um inquérito, e esse inquérito tem que ser divulgado, as pessoas devem participar, e no fim desse inquérito tem que se dar prioridade àquelas pessoas que estavam a usar a terra para ser enquadrado no processo de urbanização. Não ocupar toda a área que eles produzem, mas serem dadas mais parcelas, das quais eles devem construir obedecendo às regras básicas de urbanização. Primeiro que essas pessoas podem não ter um capital para se enquadrar no processo de urbanização, mas não é esse fato. O facto é que o inquérito não acontece e há conflito de interesse. Os funcionários da área de cadastro do município às vezes ficam com muitas áreas, e para um jovem ter essa área começa a ter dificuldade, porque mais tarde essas áreas entram em negócios. E aqueles jovens que têm um pequeno rendimento, estão a trabalho, como foi dito em outras províncias, esses jovens podem até conseguir entrar no município, requerer a área, por sorte, se conseguir requerer a área e conseguir ser atribuído, como foi o meu caso, vou dar um exemplo. Mas essas áreas depois são áreas que têm graves problemas de saneamento. São áreas pequenas, de 15 por 20, mas no fim, essas áreas precisam de um grande investimento, principalmente do entulho. Então, aqui, precisamos desenhar políticas que favoreçam os jovens. Primeiro, os jovens devem ter acesso às áreas para habitação, mas áreas que, pelo menos, o Estado pode fazer alguma coisa para garantir as questões de saneamento. Só para fazer um entulho, não sei se imaginam, aqui na zona da cidade da Beira, onde se diz que estamos abaixo do nível médio das águas do mar, não é fácil para construir, não é fácil adquirir terreno e não é fácil construir. Então devem ser desenhadas políticas claras. Por exemplo, há países onde dizem que o Estado cria situações de pelo menos estabelecer o saneamento, ter água, ter energia, ter via de acesso. Aqui não tem via de acesso, o terreno não é propício, não há energia, não há água. E esses jovens têm que lutar para colocar esses serviços básicos, esses pontos. Essa era a minha inquietação nas áreas urbanas. Nos meios rurais, vou descrever de forma geral tudo que acontece em toda a província. A colega Naira, que já falou de facto algumas coisas, ela aprofundou muito em dois distritos da zona sul da província, só fala que o distrito de Búzios, de Baba, mas eu vou descrever em todos os distritos. Dizer que até então, de facto, os jovens só conseguem ter algum espaço de terra através das práticas costumeiras. Quando o jovem casa, de facto, ele pode ser dado uma terra pela sua família ou pelos líderes comunitários da sua zona. Mas esse processo, como disse a colega Naira, favorece muito até então os jovens homens, os jovens do sexo masculino. Os jovens do sexo feminino ainda têm dificuldade de adquirir a terra por si só. Para adquirir a terra, alguma jovem precisa casar. E depois, quando casa, quem trata essa questão é o marido. Então é uma situação que ainda vivemos e precisa ser revisto. Isso precisa haver uma lei que acautela essas situações para que a própria mulher jovem consiga ter acesso à terra. Agora, se o jovem pretende de facto legalizar seu espaço, aí ele não tem possibilidade de legalizar, porque sabemos que a legalização é necessidade de consultas comunitárias, onde envolve administrador, envolve técnico de cadastro. Esse jovem não está em condições. O meu maior receio é nessa revisão termos uma lei que já não respeita as práticas costumeiras. Será um perigo. A questão de prática costumeira deve continuar a fazer parte dessa nova lei. Se isso mudar, estaremos numa situação muito crítica. Então nós temos que bater no chão para que
o respeito à ocupação de boa-fé prevaleça nessa nova lei. Também eu tenho outro ponto que, claro, ninguém falou sobre as questões nas tomadas de decisões. Quando há titulação das áreas para investidores, o processo passa por vários níveis. Segundo o decreto ministerial 198/2011, que regula as questões das consultas comunitárias, vamos ver que se uma área for acima de 100 hectares, precisa passar pelo Conselho Consultivo, que é um órgão de decisão a nível de distrito. Então, nesse Conselho Consultivo não temos jovens. A maioria das pessoas que estão aí são adultas. Já sabemos todos como que os membros do Conselho Consultivo chegam a esse órgão, sobretudo do Conselho Consultivo Distrital, na qual tenho experiência de trabalho com a competência de distrito de competência, não encontra jovens. A não ser por uma casualidade, porque o negro mais velho faleceu e o poder transitou para um filho que é jovem, e esse elemento já pode chegar a esse órgão do Conselho Consultivo, mas sem uma capacidade, às vezes, de dominar os processos que lá se discutem. Então, uma das coisas que temos que também fazer força é que os jovens devem fazer parte desses órgãos de decisão ao nível dos distritos. Ao nível dos distritos, temos que ter jovens nos conselhos consultivos onde podem discutir as questões das ocupações de terra. Porque é lá no Conselho Consultivo também onde se aprovam os instrumentos de ordenamento do território, os planos de pormenores, planos de urbanização. Então, é importante que os jovens estejam nesse órgão. Como outros assuntos já foram falados pelos colegas de Niassa, tanto como a minha colega Naira também já falou aqui, gostaria de terminar a minha intervenção por aqui. Se de facto haver algumas perguntas, estarei disponível para responder. E também respeitei muito esse encontro, porque estava numa reunião, tive que sair só para atender esse encontro. Muito obrigado. Agradecemos pela contribuição e pela importância que deu a este processo, a este webinar, porque são todos jovens de todo o país convidados a deixarem ficar os seus pontos de vista em relação, portanto, aos problemas que afetam a juventude quando o assunto é terra. Vamos ter aqui mais uma intervenção e, por sinal, vai ser a última para o dia de hoje, de Josias Sixpence, que é coordenador provincial do Parlamento Juvenil em Sofala. Josias Sixpence, obrigada pela presença, obrigada por estar desse lado. Qual é o teu ponto de vista em relação à discussão que estamos aqui a ter? Uma vez mais, bom dia. Quero parabenizar a CDD pela iniciativa de organizar um workshop com um tema extremamente importante para discutir assuntos atinentes à terra. Bem, eu penso que os colegas que me antecederam tiraram, se calhar, algumas questões que eu queria expor. Para não ser repetitivo, tenho que primeiro parabenizar, e muitas questões aqui foram vincadas a partir de Niassa, tanto como também dos colegas que antecederam-me a partir da província de Sofala. Mas, de tantos outros pontos avançados, eu penso que existe já uma lei, esta lei tão bonita, como a colega Naira fez referência, esta lei que dá aso ao direito de terra como propriedade do Estado, e exclusivamente o Estado pode conceder a cidadãos e principalmente a jovens que fazem parte desta camada social do país. Se formos a ver um dos aspectos que faz a menção da lei é que o Estado reconhece e protege os direitos adquiridos por herança. Significa que a terra, para além de ser propriedade do Estado, também é concedido por herança, mas esta herança é de quem tenha legalizado o espaço. Por exemplo, eu tenho meu terreno, tenho a legalização
e concede-se que possa se passar por herança. Agora, eu penso que esta é uma das questões que nós devemos refletir, porque a própria lei já faz menção, mas a realidade que nós vivemos no nosso dia a dia, nas nossas comunidades, nas zonas locais, não reflete daquilo que a lei diz. Agora, se formos a ver a famílias, eu estou neste momento a falar de Gorongosa, cheguei mesmo a uns 30, 40 minutos, mas na zona onde que eu estou a fazer o trabalho neste momento, se for a perguntar quantas pessoas têm o Duarte, eu acredito que se calhar no universo de 20 ou 30, podem todos se calhar dizer que não, se calhar um e o outro. Agora, há uma discrepância em termos daquilo que a lei diz e a realidade que nós vivemos no terreno. E também há uma passagem, tanto como da parte do portal do governo sobre o direito, que diz que o direito para fins de atividades econômicas tem um prazo máximo de 50 anos. Este prazo máximo de 50 anos é o prazo máximo que é concedido para aqueles que desenvolvem atividades, digamos, econômicas. Agora, eu penso que esta lei, de facto, deve haver uma preocupação muito grande para nós podermos influenciar que ela tenha alguma alteração para responder à demanda. Imaginemos que eu tenho um espaço em que é um espaço econômico, como a lei diz, e esse espaço vou erguer uma infraestrutura, porque por se tratar de um espaço econômico, pode sim ter uma infraestrutura. E a lei prevê que o uso máximo é de 50 anos irrenovável em caso legal. Agora, imagine que eu tenho esse espaço e tenha lá infraestruturas que de certa forma, recorreram os procedimentos da legalização, tenho lá uma infraestrutura, tenho lá um prédio, tenho lá, sei lá, para fazer face àquilo que é a minha atividade. E excede os 50 anos. Assistimos que há casas que um documento apenas, dependendo do tipo de infraestruturas, pode ter a durabilidade que puder. Agora, será se exceder esses 50 anos, eu tenho lá minha infraestrutura e eu não renovar, o que pode acontecer? Será o Estado vai me arrancar a infraestrutura que eu implantei lá porque excediu 50 anos e não tive a renovação legal da licença? É uma questão, a própria lei faz menção, mas não dá como uma sanção ou como uma forma de poder clarificar, em caso disso não acontecer, o que posteriormente pode acontecer. E esta omissão, ou quando a informação não está completa, os juristas têm esta capacidade, algumas vezes assistimos casos nos tribunais, de poder, se calhar, criar protagonismo para poder influenciar ou para poder criar situações da defesa do seu cliente para favorecer uma certa razão, porque a própria lei já abre um espaço para que possa se discutir e se calhar favorecer mais e lesar porque é claro, e nós podemos notar nos dias de hoje, há muitos casos nos tribunais que nós temos assistido de indivíduos que têm estado num certo espaço, numa determinada área, em que tem lá a sua infraestrutura, mas o tribunal, às vezes, por questão da resolução, os próprios advogados, quando metem esses processos, e as pessoas são deixadas na rua. Há famílias que eu pude até dar uma assistência psicológica. A minha organização, neste caso o Parlamento Juvenil, fez acompanhamento de muitos casos nos anos 2017, 2018, 2019, de famílias que estiveram a viver durante anos, durante 30, 40, 50 anos, mas por ordem ou decisão do tribunal foram despejados e depois ficaram na rua, favorecendo os estrangeiros, mas com procedimentos obscuros de como que um estrangeiro que está a residir numa certa área de circunscrição em 10 anos, mas consegue ter um processo e retirar uma família que vive lá há 30 anos. O que deve estar a acontecer? Eu penso que é uma questão muito profunda que nós devemos, de certa forma, refletir para que, quando formos a ter esta oportunidade de discutir
discutir sobre possível alteração da lei, que possa se pôr em conta essa questão também, que a lei não é muito clara e, de certa forma, deixa lesado aos verdadeiros donos do espaço. E, se formos a perceber a própria lei, há uma discrepância. A lei diz: o Estado reconhece, protege os direitos adquiridos por herança. Ao mesmo tempo, a própria lei diz que pode ser atribuído a alguém que tenha ocupação por aí mais ou menos de 10 anos ou mais. Significa que, se eu tenho um espaço, estou a usar o espaço durante 10 anos, tenho o direito de ter o doate. Agora, como que nós podemos conciliar essa questão? E indo na questão lógica da realidade que nós vivemos, mesmo que esta família consiga ou tenha os 10 anos a ocupar o espaço, quantas vezes assistimos questões de estrangeiros, de indivíduos de posse, aparecem numa certa área, encontram famílias a produzir durante 10 ou mais anos e depois do nada perdem o espaço. E mesmo no município da Beira assistimos questões, eu não sei se são legais ou não, onde que durante a atribuição as pessoas que estão a usar o espaço como machambas apenas abrem uma exceção de ter uma comparticipação, não indemnização, para casos de ceder o espaço para indivíduos de nacionalidade estrangeira. As pessoas estão a perder culturas, porque o uso da terra é usado de diversas formas, não apenas para erguer uma infraestrutura, para erguer uma residência, mas há fatores também que fazem o uso da terra para poder produzir alimentos como uma forma de sustentabilidade para a minha família. Mas se formos a ver, na Beira, por exemplo, quem conhece a zona do Vaz, era uma zona usada como uma zona produtiva, mas hoje são chineses, são indivíduos de diversas nacionalidades que estão lá a erguer infraestruturas, pondo em causa a sobrevivência dessas famílias. Será quando se faz esse trabalho, vai de acordo com o levantamento de dados de sobrevivência dessas famílias e criar alternativas para que, de fato, aquilo que futuramente a família que for a retirada o espaço onde que ele usa para poder produzir alimentos como a sua forma de sustentabilidade e depois encaminhar ou ter uma outra coisa de fazer para ele poder servir como autossustento. É uma questão que nós devemos profundamente refletir. A única coisa que sei até então, há pequenas indemnizações dos 5 mil, 10 mil, um valor que se calhar até salário mínimo não chega, mas apenas para dias, em detrimento daquilo que é um espaço que salvaguarda a vida, porque os camponeses, de certa forma, usam aqueles recursos, usam aqueles bens alimentares que eles produzem para a sua alimentação e também comercializam para garantir que os seus filhos vão à escola. Agora, devia, se calhar, haver uma reflexão muito profunda para que, de fato, nós possamos enquadrar a realidade de fatos e com a realidade que nós vivemos. Em caso haver essa questão, o que nós podemos fazer para garantir que esta família que está sendo retirada o espaço ou o próprio Estado para ceder o outro indivíduo, qual é o tratamento? E outra coisa também é uma questão de prioridades. Há espaços que as famílias produziam. Isso aconteceu na zona de Inhamizua, que no ano 2017 ou 2018, as famílias foram forçadas com o Estado para poder retirar-se para dar espaço a construções ou a outros projetos. De lá para cá, apenas fez fundação de muro, interditando que as famílias produzam. Os próprios empresários, assim que posso dizer, ou os próprios agentes econômicos, tiveram espaço, acredito que tiveram os doates e usaram espaço, fizeram a fundação de muro e de 2017 até hoje o espaço não é usado. Agora, tirar uma família que está a usar o espaço para produzir, para ceder o espaço, o indivíduo que se calhar e tenha uma proposta de poder erguer uma infraestrutura, se calhar prioridade, do que seja prioridade ou não, porque quando se tira um espaço a um indivíduo
fala-se de tem que conceder a quem que tem um projeto prioritário, mas a prioridade deste indivíduo é de ter o espaço e fazer uma fundação de muro e deixar o espaço durante 8 ou 10 anos. É uma questão que nós devemos refletir. E existe também reserva de muitos espaços, reservas obscuras. Reservas que durante 10 anos que nunca se ocupa, mas quando vai requerer, vem que o espaço está ocupado. Quem ocupa esses espaços? Para que fim? Uma vez que em 10 anos, que pelo menos há espaços que eu conheço identificáveis, bem localizáveis, esses espaços não têm acesso porque são ocupados. Quem ocupa? Qual é a reserva que existe que garante que esse espaço de facto esteja ocupado? E se formos a ver hoje, todo o espaço que é na beira de estrada, o jovem não tem acesso. Não tem acesso porque é um espaço que tem uma reserva, ou quando você vai requerer para ser concedido o espaço, está ocupado. O que está a acontecer? E qual é a forma que nós podemos fazer para, de facto, auferirmos o grau de ocupação desse espaço em detrimento de atribuir jovens que tenham algum posse para poderem construir? Para não falar também de algumas questões que foram aqui bem vincadas a partir do Niassa sobre os custos para poder legalizar esse espaço. E a onerosidade de custos, são custos muito grandes e o próprio processo burocrático também desencoraja. Tem um processo que está a decorrer há mais de 1 ano, não tenho resposta, é amanhã, e se for a ter resposta, se calhar, esta morosidade, mas há indivíduos que conseguem. Agora, nós devemos, de certa forma, como uma opinião, nós já havíamos avançado. Se calhar podemos juntar sinergias para todos os interessados possamos nos unir para que possamos fazer monitoria do processo de aquisição do DUAD. Em que tempo que um indivíduo é atribuído o DUAD? E quais são os mecanismos? Só para terminar, há uma questão que me preocupou bastante. Há uma certa discrepância em termos de aquisição do espaço. Da avaliação que eu fiz para o município da Beira e o município do Chimoio, é fora da minha área de jurisdição, mas eu passei por lá e pude ver uma situação que me preocupa muito. Não existe uma uniformização daquilo que é a forma de aquisição. No município do Chimoio, para quem puder, se calhar, confirmar ou ter que pedir uma aquisição, é muito mais oneroso de aquisitar um DUAD do que Beira. Agora, como é que se explica essa discrepância, uma vez que é um município também em fase de crescimento, e isto pode ser uma das formas também de interditar a vontade de ligação, razão pela qual os jovens vão construindo. Se eu consigo ter um valor, por exemplo, um salário mínimo de 10 mil, um professor licenciado na República de Moçambique ganha por aí 25, 27, 30 mil. Um valor que, de certa forma, eu tenho que ter a minha poupança, fazer uma pequena infraestrutura. Se o documento demora 2 anos, em 2 anos eu vou conseguir reter o valor e ter o espaço. Agora, é uma questão que nós devemos, se calhar, refletir e termos, de certa forma, alguma saída como resposta do tema em alusão que está neste momento de discussão. E muito obrigado pela atenção. Nós é que agradecemos por esta grande explanação. Josias Sixpence é coordenador provincial do Parlamento Juvenil em Sofala. Muito obrigada pela participação, muito obrigada também por teres representado como deve ser o Parlamento Juvenil em Sofala. Muito obrigada, são contribuições realmente bastante pertinentes, bastante interessantes a propósito deste processo de auscultação de jovens no âmbito da revisão da Política Nacional de Terras e da Lei de Terras. Querido internauta, mesmo para recordar, estamos aqui a fazer uma série de webinars, começamos logo na segunda-feira. Esta série que surge, portanto, a quando de um memorando de entendimento entre o Centro para a Democracia e Desenvolvimento e o Ministério da Terra e Ambiente. Estamos a ouvir jovens de todo o país em relação àquilo que são os problemas que afetam a juventude quando o assunto é terra em cada província. Segunda-feira foi o dia do lançamento desta auscultação, entre
entretanto, foi o dia em que também fizemos o nosso primeiro webinar, onde conversamos com jovens de Cabo Delgado e também de Tete. Terça-feira foi o segundo dia desta auscultação em que conversamos com jovens de Manica e também jovens de Maputo, e hoje conversamos com estes jovens que posicionaram-se também como deve ser em relação a esta consulta. São jovens de Niassa e também jovens de Sofala, quem quero agradecer bastante por estas ricas contribuições, não é? Quero agradecer ao Faustino Nacera, que é coordenador executivo da Rede de Organizações para o Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em Niassa. Quero agradecer a contribuição de Evaristo Lucas, faz parte do CDD Juventude em Niassa. Quero agradecer Elvira Domingos, que é a coordenadora da Associação Rede de Raparigas em Ação, Orera em Niassa. Quero agradecer também a grande contribuição de Naira Cardoso, que é oficial de coordenação e advocacia na Associação AMPDC em Sofala. Carlos Rafael Chiteve, representante da ORAMA em Sofala. Quero agradecer também a intervenção de Josias Sixpence, aliás, foi a última intervenção, ele que é coordenador provincial do Parlamento Juvenil em Sofala. Quero agradecer a nossa primeiríssima intervenção, que foi de Cândida Moval, a partir de Maputo, ela que é psicóloga e é também ativista social. Quero agradecer também aos internautas que estiveram bem ligados a este webinar. Por hoje é tudo, nós voltamos numa próxima e breve oportunidade. Quero agradecer a todos os jovens que estão conosco nesta auscultação de jovens no âmbito da revisão da Política Nacional de Terras e também da Lei de Terras. Agradeço bastante a todos os jovens. Nós vamos continuar com esta série. Em algum momento vamos sim fazer algumas viagens para alguns pontos do país, onde vamos continuar a interagir com os jovens do nosso país. Por hoje é tudo, até uma próxima e breve oportunidade.